Olá meninas, tudo bem? Aproveitando essa fase de quarentena, tentando também achar o que fazer, eu pensei em fazer um pão hoje. Mas ao mesmo tempo que eu pensei em fazer o pão para mim, eu pensei em compartilhar com vocês a receita do pão que eu vou fazer para mim e para algumas pessoas da minha família. Então, sem demoras e sem perder tempo, tenho certeza que vocês vão amar essa receita. É uma receita bastante simples, bastante rápida e fica um pão fofinho maravilhoso. E nessa época de quarentena aí, ó, não dá pra gente perder tempo, tá bom? Então vamos à receita, para não ficar perdendo tempo, como eu falei. Então nós vamos precisar inicialmente de uma bacia. Eu vou usar essa bacia aqui, uma bacia de plástico. Você pode usar a bacia que você tiver em casa, tá? Para começar, nós vamos colocar aqui dentro 2 ovos. Eu já coloquei os ovos aqui, então vamos colocar 2 ovos. Aí eu vou desmanchar esse ovo rapidinho aqui, né? Não precisa bater muito, é só desmanchar ele. Rapidinho a gente consegue isso, né? Vamos colocar aqui dentro. Eu vou baixar a câmera agora para vocês enxergarem aqui, tá? Só aqui, ó. Vou baixar aqui, que isso aqui é o que interessa, né? Então agora aqui eu vou colocar 2 colheres de fermento, ó, fermento seco, tá? Eu tô usando aqui um da marca, essa marca aqui, você usa o fermento que você tiver aí, tá? Se quiser colocar um pouquinho mais, não tem problema, porque a farinha de milho, ela é um pouquinho pesada, né? Na verdade não é farinha de milho, né? Então nós vamos colocar, tá aqui o fermento, nós vamos colocar aqui junto, tá? 3 colheres de açúcar, você pode usar o açúcar que você tiver aí, na verdade são 4 colheres, tá? 1, 2, ops, já deu 4 aqui. Eu não sou muito de fazer medidas, né? Por isso que eu me atrapalho um pouco. 4 colheres de açúcar e vamos colocar aqui também 1 colherinha de sal, 1 colher rasa de sal, tá? Essa aqui, vamos pegar aqui um pouquinho de ó, salzinho, que ele não pode ficar muito forte. Se ficar salgado aí fica ruim, né? Vamos colocar aqui 350 ml de leite morno. Falta um pouquinho, porque nesse copo aqui só cabia 320. Então eu tenho que colocar mais 30 ml aqui, né, para que fique na medida exata. Tá, então são 350 ml de leite morno. Vamos mexer um pouquinho. E vamos acrescentar aqui o óleo, tá? Que é meia xícara de óleo, tá? Olha só, óleo de cozinha aqui, ó. Vamos colocar aqui, meia xícara de óleo. E por último, nós vamos acrescentar 500 gramas de fubá. Tem que ser fubá, não pode ser farinha, tá? Não pode ser grossa. Tem que ser o fubá mimoso, que é aquele bem fininho, tá? Eu tô usando aqui um da marca Yoki. Então nós vamos misturar. Pode largar todo, que não tem problema, que depois a gente vai ter que usar as mãos aqui. Prontinho. E vamos continuar mexendo até ele se misturar bem nesse leite, né? E com todos os outros ingredientes. Pode ver que é muito rápido, tá? Depois eu vou dar uma pausa no vídeo, até que a massa cresça, para vocês verem ela crescida. E depois eu vou dar uma segunda pausa, que é para mostrar o pão assado, tá bom? Para que vocês possam ver realmente como é que essa receita fica. Olha aqui, ó. Mexemos mais um pouco, porque não pode ficar com bolhas, né? Aqui, ó. Então, repetindo, tem que ser fubá mimoso, tá, gente? Ó, tá aqui, mexidinho. Então, agora eu vou usar farinha de trigo, tá? Eu vou colocar a descrição depois aqui abaixo do vídeo da receita, tá? A farinha de trigo, você também usa a farinha que você tiver. E a gente só vai acrescentando aqui a quantia necessária para moldar a massa, tá? Porque nós vamos ter que sovar essa massa. E para sovar, para que tenha liga, a gente precisa da farinha de trigo, tá? Então vamos ver aqui, vai precisar mais um pouquinho de farinha. Nós temos que cuidar para que ela fique no ponto certo e não fique muito duro, tá? Então aqui eu vou colocar mais um pouquinho de farinha. Pode ver que eu não tenho medida, eu faço isso aqui tudo a olho, tá? No meu dia a dia também eu não sei fazer receita com medida, mas como é para ensinar para as pessoas, eu preciso fazer uma medida. Então é o que eu tô fazendo aqui, tá? Então, ó, aqui já dá para colocar a mão e para sovar, tá? Então não esqueçam, a gente tem que estar com as mãos limpas. Eu higienizei as mãos, passei álcool, né?
Após lavar, eu passei o álcool e agora eu vou sovar essa massa, tá? Então eu vou ficar em pé, vocês vão enxergar a bacia aqui, que é o que interessa, né? E vamos começar então o processo de sovar a massa, tá? Ela já tem a liga quase que suficiente pra gente sovar, tá? Colocar mais um pouquinho de farinha. E aí eu posso tirar ela da bacia para sovar. A base da mesa eu já lavei, já limpei tudo, porque preparei para fazer a massa, tá? Então eu sovo mais um pouquinho aqui. E já vou colocar ela na base da mesa, tá? Então para colocar na base da mesa, eu vou precisar também mais um pouco de farinha, tá? Aqui. Uma receita das avós, né? A receita da nossa avó, da bisavó, naquela época faziam o pão com farinha de milho pura, né? Aí a gente foi acrescentando, foi melhorando, foi colocando farinhas, né? Se você tiver erva doce, você pode acrescentar erva doce aqui, pode acrescentar noz moscada, né? Pode acrescentar aquilo que você acha que fica melhor, tá? Então olha só aqui, ó. A massa já está com uma consistência legal, ó. Eu coloco mais um pouquinho de farinha aqui para dar o formato nela. A gente só tem que cuidar para não colocar muita farinha, porque senão a massa vai ficar muito dura. E como se trata de farinha de milho, tá? Ela não pode ficar muito dura, porque a farinha de milho por si só, ela já é uma farinha pesada, tá? Olha só aqui. O meu pancake é muito liso, eu tenho que cuidar que a mesa deslize. Então, tô com o pé aqui segurando a mesa e as mãos aqui sovando a massa. Mas a intenção aqui é fazer com que vocês tenham uma receita prática pro dia a dia, né? Que nós podemos ter momentos que a gente não vai poder ir no mercado buscar um pão, né? A gente não vai poder sair de casa, como a gente está agora nesse período de resguardo, de quarentena, né? Então, a gente pode fazer essas receitinhas básicas dentro da nossa própria casa e poder agradar toda a nossa família. Vou colocar mais um pouco de farinha. Lembrando que a farinha de trigo tem que ser o suficiente para dar a liga e a gente poder sovar a massa, tá? Então, quando a massa estiver sendo sovada e ela estiver se rasgando, tá? Ela ainda não está boa. Nós precisamos que ela esteja lisa e macia, ok? Aqui, ó. Isso aqui também, se você quiser, dá para transformar ela em cueca virada, mas daí ela vai sugar muito óleo. Mas em vez de você fritar, você pode fazer os bolinhos, tipo cueca virada. Você pode fazer rolinhos, pode fazer as argolinhas, né? E você colocar para assar numa forma também nessa forma, tá? Aí depois para servir, nossa, as opções são as melhores possíveis. Você pode comer esse pão com melado, com nata, com manteiga. Você pode comer esse pão com mel, que é uma delícia, né? Eu prefiro mel. Tomar com aquela cevadinha deliciosa. Se você usar a cevada solúvel, né, você vai ter um paladar muito melhor. E eu sugiro que ao invés de você usar a cevada com coador, você use a cevada solúvel, tá? Para acompanhar este pão gostoso. Então olha aqui, a nossa massa já está ficando pronta. Eu vou só terminar aqui para vocês verem como é que ela fica. E agora, então, ela precisa de uma pausa de 40 minutos para que ela cresça, para que ela dobre de tamanho, ok? Olha aqui, ó. Olha só. Ó. Eu posso colocar mais farinha aqui porque ela ainda tá rasgando muito, tá? Ops, aqui tem algo que não é pra estar aqui. Vamos ver. Onde é que já saiu? Sempre colocando a farinha de trigo para que dê a liga na massa, tá? E aí, gente, prepare-se para saborear um pão gostoso, um pão de milho melhor do que os pães de padaria, porque você sabe que você fez com amor, com higiene, né, com todo o carinho de uma mãe, de uma mulher que gosta de servir a sua família, né? Então a gente faz esse pão, coloca a mesa quentinho, porque você leva
1 hora para fazer esse pão. Você assa ele em 20 minutos. Você deixa 40 minutos ele pausando para crescer. Aí depois você coloca ele no fogo por 20 minutos, 20, 25 minutos, dependendo da situação do seu forno. E está feito o seu pão de milho macio à moda da vovó. Aqui. Olha como é que está a nossa massa. Ó. Então, gente, agora eu vou dar a pausa para vocês aguardarem aí, tá? E eu vou deixar esse pão aqui para que ele possa descansar. E daqui a pouco eu volto com ele pra gente colocar ele no forno. Eu já vou cortar, já vou fazer os modelos, já vou deixar ele prontinho, dividido na forma, que daí não vai demorar tanto tempo. E já em seguida eu volto gravando a outra parte, né? Pra vocês verem como é que fica. Então aqui pode ver que eu posso dividir essa massa aqui em 3 pães. Eu vou cortar com a colher mesmo, ó. Olha só. 500 gramas de farinha de milho dá 3 pães. Então vamos lá. Eu já vou deixar ela sovadinha, que eu já deixo ela na forma daí. Deixa ela aqui. Olha só, um pãozinho já tá pronto. Pãozinho de milho, de fubá de milho, né? A moda da vovó. Vamos lá. Só que as vovó naquela época, acho que elas nem sovavam desse jeito aqui. As coitadas faziam, né? O pão só colocavam no forno e depois passavam uma faca por cima para dar um corte. Vou mostrar para vocês como é que eram os pães das vovó naquela época, que usavam a farinha de milho. Elas só faziam assim, ó. Elas só faziam assim, eu tô sem faca aqui, mas elas pegavam a faca e faziam isso aqui, ó. Esse risco aqui em cima, ó. E colocavam para assar. Eu vou deixar um assim para vocês verem depois como é que ficam os dois modelos, ok? Em seguida eu volto com o pão já crescido. E depois, então, eu coloco ele para assar e nós voltamos com ele prontinho pra gente comer com mel, né? Pra gente degustar esse pão maravilhoso aqui, tá? Então, aqui vocês puderam ver, ó, 500 gramas deu a modelagem de 3 pães, né? E que, se nós quisermos, nós podemos transformar em 6 pães, nós podemos fazer eles menores. Mas eu acho que assim tá de bom tamanho, tá? Então, eu vou dar a pausa, depois a gente volta. Bom, gente, o nosso pão já cresceu e se eu deixar mais tempo ele pode crescer ainda mais. Mas vocês podem comparar a imagem aí para vocês verem quanto ele já cresceu, olha só. Olha só que lindo que eles estão. Olha aqui aquele que foi passado a faca, né? E aqui os pães que foram sovados, tá? Então agora o que eu faço? Eu já aqueci o forno ali em 200 graus e agora eu vou colocar esse pão ali por 20 minutos. Quando ele estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês, tá certo? Vamos lá então. Gente, e o nosso pão está pronto. Vocês conseguem ver a fumacinha aqui, ó? Olha só a fumacinha subindo aqui na minha frente. Consegue ver? Então, vamos lá. Vamos lá para esse momento cruel. Olha só. Vocês viram? Foram aqueles 3 pãezinhos, isso que eu não deixei ele crescer muito tempo, né? Esse aqui é aquele cortado, ó, tá? Então, nós estamos aqui com o nosso pãozinho pronto. E para fazer a tentação, olha só o que eu vou fazer, não precisa nem cortar, ó. Olha só aqui. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Olha aqui. Olha só. Você quer? Delícia, não?
Quer fazer? Quer? Anota aí. 350 milímetros de leite, 2 colheres de fermento seco, 1 colher de sal, meia xícara de óleo de cozinha, 4 colheres de açúcar, 500 gramas de fubá mimoso e 2 ovos. Claro, você vai misturar tudo isso, né, como você viu no vídeo ali, e você vai usar farinha de trigo para dar liga, né? Colocar no forno depois de 40 minutos, vai deixar descansar 40 minutos, vai colocar no forno, e depois de 20 minutos no forno, né, você vai fazer assim como eu, ó. Muito bom. Macio. Aí, ó. Não dá pra resistir, gente. Desculpa. Faz? Faz um pra você agora aí. Tira o olho do meu pão. Tira o olho do meu pão. Tira o olho do meu pão que agora eu vou comer.